Essa aula é apresentada por Amanda Hilário, Gabriela Nani e Júlia Tuan, e o tema da aula é a passagem de estados físicos. Na natureza, toda matéria é composta por pequenas partículas, e a matéria é definida de acordo com o maior ou menor grau de agregação entre essas partículas, ou seja, se essas moléculas de uma matéria estão próximas ou afastadas umas das outras. Então, na natureza, a gente pode encontrar substâncias em 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Um exemplo de sólido é o gelo. E no gelo, ou no estado sólido, as moléculas elas estão muito próximas e elas têm uma forma fixa. E o volume também é fixo. E aí não existe deslocamento das moléculas dessa matéria. Já no estado líquido, as moléculas elas estão bem mais afastadas e elas têm uma forma variada. Então, a gente não tem uma forma fixa para a água, por exemplo. E o volume é constante, ele é sempre o mesmo. E existe uma facilidade de escoamento das moléculas. Então, por isso que a água está sempre em movimento. Já no estado gasoso, as moléculas elas estão muito mais afastadas e a movimentação é constante, como é o caso do gás, do vapor. E no estado gasoso, pode sofrer uma compressão ou expansão. E ela ocorre conforme a pressão que é exercida sobre ela. O volume e a densidade de uma substância, elas podem variar com alguns fenômenos, como é o caso da pressão, que eu acabei de mencionar, e a temperatura. Sendo assim, os compostos eles apresentam características de acordo com o estado físico que eles se encontram. A passagem de estado físico é quando uma substância ela passa de um estado físico e vai para outro. E existe um intervalo, e esse intervalo que recebe um nome específico, como é o exemplo do gelo. O gelo ele derrete e vira água. E essa passagem do gelo para a água é chamada de fusão. Bom, a fusão, né, como eu acabei de mencionar, é a passagem, então, do estado físico, do estado sólido, né, para o líquido. E a vaporização, ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que seria o caso de quando a gente coloca uma água para esquentar no fogão e a gente vê um vaporzinho subindo. A liquefação ela é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que é quando, por exemplo, a gente está tomando banho e a gente vê o vapor encostando no vidro e o vidro começa a formar gotinhas. É a liquefação. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, que seria a formação do gelo, por exemplo. A sublimação ela é tanto a passagem do estado gasoso para o estado sólido, quanto do sólido para o gasoso, sem que ocorra a passagem pelo estado líquido. Essa fase ela é anulada na sublimação. Bom, esse é um diagrama resumindo, né, as passagens de estado físico que explicamos no outro slide. E dá pra gente observar que quanto mais a pressão diminui e a temperatura aumenta, o estado físico ele tende a ir em direção ao estado gasoso. E quando a temperatura diminui e a pressão aumenta, tende a ir em direção ao estado sólido. Bom, aí na densidade, a densidade, né, ela é uma grandeza física que ela mede a concentração de matéria de um corpo de um dado volume. Então, na definição geral, a densidade ela é a relação entre o peso e o volume ocupado por uma matéria. Conhecer a densidade é importante, né? Porque é a propriedade utilizada, por exemplo, para explicar o porquê de uma matéria flutua em outra. E quando ambas são líquidas ou quando uma é sólida e a outra é líquida. E um exemplo disso é quando colocamos em um mesmo recipiente uma certa quantidade de água e uma outra quantidade de óleo. O óleo ele vai flutuar sobre a água
como mostra na imagem 1. E aqui outro exemplo que a gente trouxe é a alteração por estado físico do material, que aqui dá para ver bem claro, né, pela adição de cubo de gelo em um copo com água, que nesse caso a água em estado sólido, no caso o gelo, ele é menos denso do que a água no estado líquido, que significa que a mudança de estado físico também vai modificar a densidade do material. Já no ponto anômalo da água, a água ela tem uma dilatação diferente das outras substâncias, que daí surge o nome, né, anômalo, que é irregular, fora de ordem. E quando uma substância ela se apresenta no estado sólido, os átomos de oxigênio e hidrogênio se unem através das pontes de hidrogênio, que vão formar grandes vazios e assim vai aumentar o volume externo. Entretanto, quando a gente aquece essa água e ela fica de 0 a 4 graus Celsius, essas pontes de hidrogênio elas vão se romper e as moléculas que passam a ocupar esses vazios, antes que eram existentes, vão provocar a diminuição desse volume, que é o que está mostrando aqui na imagem, nesse segundo copo de água. Mas se a gente reparar, de 4 graus a 100 graus Celsius, a água ela vai se dilatar normalmente. Então, a 4 graus tem menor volume de água e, consequentemente, vai ter uma maior densidade da água no estado líquido. E a conclusão que a gente pode tirar desse experimento é de que no aquecimento de 0 a 4 graus, a água ela vai sofrer a contração. E no aquecimento acima de 4 graus Celsius, ela vai ocorrer dilatação. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.